O cabelo tá como? E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Suave, minha tropinha. Hoje aqui nós vai reagir um bagulho da hora aqui. Vamos ver. Vamos ver um bagulho da hora. Eu tava vendo o vídeo do aqui do gato, Fritz the Cat, né? O Amazon Prime Day tá chegando e as ofertas já começaram. Aproveite já as ofertas antecipadas. Passando aqui no grupo pra lembrar que tem que procurar um médico pra saber de herpes zoster, tá, gente? É sério. Gente, Ele é um estudante, aspirante a poeta, filósofo e escritor. Ele sente muita falta da sua namorada com quem termina. Calma aí. Vamos terminar aqui mais ou menos, né? Suave. Meu enquadramento tá meio boroca, falar real. Mas é aqui, mano, ele explica um pouco antes, eu tava vendo. Ele explica o bagulho dos dois autores que faziam Fritz the Cat, né? As tirinhas, os mano aí, né? Aqui, ó, o Ralph Bakshi e o Robert Crumb. O Robert Crumb é um autor de tirinhas e quadrinhos underground, e o Ralph Bakshi é o cara, né, também popular também, né, como escritor, por ter feito várias histórias, tipo O Senhor dos Anéis e outras paradas desse tipo que virou animação. Aí agora a gente vai pro ponto de Fritz the Cat, que, pra quem não conhece, é aquele desenho do gato lá, que aparece nas músicas de Boom Bap. Tipo essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Do Kai Ocean, tá ligado? E tal. É meio que popular entre a cultura, principalmente no Boom Bap aqui, ó. O clipe de Terra de Ninguém com o bagulho do Fritz the Cat. E deixa eu ver. Quem mais que fez, mano? Porra, tem um Boom Bap da hora, mano. Eu esqueci, velho. Tem o Kai Ocean, se pá, não lembro agora. Deixa eu ver. Vamos ver. Calma aí, deixa eu só colocar Boom Bap pra ver. Fritz the Cat. Aqui, ó. Aqui, ó, tem umas cenas. Aí tem a música do Kai Ocean que eu falei. Porra, meu pior é que tem mais uma, só que eu esqueci agora. É da hora, mano, é da hora. É uma parte 2 de alguma música, acho que é do Kai Ocean, mano. Enfim, vamos embora. E seus amigos tentam tirar ele dessa. Levam ele pra uma festa, e lá o Fritz conhece uma gata que tinha muito interesse nele, e que ele não perde tempo em levar pra cama e se aproveitar e depois meter o pé. Ele fica cada vez mais incomodado com a sua realidade e tem uma crise, decidindo abandonar tudo pra trás e viver a vida. Ele queima seus estudos, mas a pilha de papéis dá início a um incêndio muito grande que destrói todo o prédio, e o Fritz se torna um procurado pela polícia. Agora ele tá fugindo da polícia, o que leva ele até um bar de corvos, que aqui são usados para representar pessoas negras. Vale lembrar que estamos falando de uma época em que a segregação social existia nos Estados Unidos, ou seja, existiam lugares separados só para brancos e só para negros. No bar, o Fritz conhece Duke, e essa é uma cena que você precisa gravar na sua mente. Bom, só não perde a cabeça, gato. Tipo, não perde tua vibe. Pra você é fácil falar, é um corvo. Queria eu ser um corvo. Porque aqui no quadrinho, o Fritz fala umas asneiras racistas, mas logo se defende, falando um monte de idiotice sobre como ele estudou as questões raciais e os problemas dos corvos, e que admira muito eles, e se sente culpado por ser um gato, blá blá blá. E o Duke acha isso incrível e aceita ele como amigo. Eles roubam um carro, o Fritz bate igual um idiota, eles vão pra uma festa só de corvos, ele fuma maconha, transa com uma mulher corvo, tem um surto e começa a falar que já sabe o que tem que fazer. Ele tem que avisar todo mundo sobre a rebelião. Ele tá muito chapado e incita a população local a se revoltar, dizendo que os manda-chuvas precisam cair. A polícia chega, é confusão pra todo lado, tiro pra todo lado, e ele foge de novo, igual um bunda mole. Fritz ganharia mais algumas tiras e outra história bem maior. O tempo ia passando e seu criador ficava cada vez mais corajoso. Na verdade, insano e nojento, né? Adicionando coisas bizarras que já sequer arrancavam uma risadinha de você. Era só história sobre um gato escroto e doentio. Em uma dessas histórias, ele tá agora casado. Tem um filho pro qual ele caga.
ele só quer sexo e drogas, leva uma vida miserável, não trabalha e só se dopa, trai a esposa e se vê insatisfeito outra vez. Ele eventualmente encontra um antigo amigo seu, o Fuzz, que agora faz parte de uma rebelião, um grupo de terroristas, ao qual o Fritz se junta, afinal tá sem propósito. Nesse momento, um aviso sobre alerta de gatilho, porque o Fuzz se zanga com sua mulher e a espanca. E o Fritz, ele se anima até demais com isso, bate muito nela e a estupra. O que faz com que os outros cometam o mesmo crime com ela. O resto do quadrinho é só muita baboseira, asneira, idiotice e coisas sem sentido. Ralph Bakshi é muito, mas muito diferente do Crumb. Ele nasceu na Palestina em 1938, mas se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. Viveu no Brooklyn, foi para uma escola só de negros, sendo o único branco lá. Ele se especializou em arte, conseguiu um trampo como animador e eventualmente se interessou pelo Fritz ao se deparar com um quadrinho, Fritz Bugs Out, isso em 1969. A ideia dele era fazer um filme justamente muito diferente dos da Disney que dominavam a época. Ele apresentou a ideia para o seu chefe, Steven Krantz, que aprovou e marcou um encontro entre ele e o Robert Crumb. O encontro até que foi bem, eles trocaram desenhos, o Crumb até emprestou um caderno com algumas artes dele para referência, mas ele eventualmente decidiu não assinar contrato nenhum. A sorte é que sua esposa tinha algum tipo de persuasão e um certo poder sobre o Fritz, e assinou de qualquer jeito. Em qualquer outra ocasião, eu acharia ela bem FDP, mas que se dane, porque a mulher fez uma boa, já que o filme do Bakshi seria muito melhor que os quadrinhos. O Crumb, então, teve zero envolvimento com o filme, que adaptou o Fritz Bugs Out, mas adicionando detalhes incríveis, uma escrita muito boa e gerando um grande impacto, que é sobre o que vamos falar exatamente agora. Fritz the Cat, o filme. A estrutura geral do filme é daquele primeiro quadrinho que eu resumi pra vocês, mas todas as mudanças mostram uma superioridade e um toque com a realidade que o Crumb não possuía. Até porque o cara era antissocial e não tinha noção do mundo real. Bakshi gravou diálogos com pessoas reais para adicionar e tornar tudo bem fluido. A primeira cena, por exemplo, são alguns construtores conversando sobre a juventude da época. E isso tudo é de verdade. Ele só deu cinquentinha para dois caras, uma garrafa de cachaça e falou para conversarem sobre coisas que os incomodavam. A próxima cena adapta uma tirinha onde o Fritz e seus amigos tentam impressionar garotas no parque com seus violões. Mas o local já estava cheio de hippies e eles não conseguem nada. As meninas se interessam por um corvo. E aqui vemos novamente a diferença entre o Bakshi e o Crumb. E como o Bakshi era bem mais inteligente. Na versão da tira, o Fritz só chega no cara e fala que tem alguém ali perto vendendo drogas, e ele sai correndo de lá. No filme, o corvo é todo afeminado e rejeita elas, saindo fora ele mesmo. Depois, o Fritz as leva para um apartamento cheio de amigos, rola uma orgiazinha, mas muita gente se junta, a polícia chega, o Fritz atira com uma arma na privada, estourando tudo e se tornando um fugitivo. O que leva até aquela mesma cena dos quadrinhos em que ele vai parar no bar de corvos e conhece o Duke. Só que aqui, a gente tem vários personagens extras e o diálogo deles veio de um bar real, sendo conversas naturais gravadas pelo Ralph Bakshi, o diretor do filme, em um bar do Harlem. E lembra que eu falei pra gravar na sua mente como era essa cena nos quadrinhos? Isso porque aqui, o Duke não acha nada do que o Fritz diz incrível. Na verdade, ele debocha dele, acha ele idiota. Todos debocham e riem dele. Até quando ele tenta ser legalzão e falar uma gíria pra parecer malandro, e em nenhum momento ele é bem-vindo ali. Na versão do filme, a cena da rebelião tem um peso bem maior também. Os policiais... doido das ideias, aparentemente meio racista... E os corvos seriam uma metáfora pra negros. E ele tá falando um monte de baboseira ali, né? Então faz total sentido. Se descontrolam, a população também, e um tiro perdido atinge o Duke, que tentava de toda forma tirar o Fritz dali e salvar a vida dele. E o Fritz, bom, ele não mostra nenhum sentimento. Ele só parece assustado mesmo e corre como um grande covarde. Bakshi entendia a sociedade, os problemas reais, as pessoas de carne e osso. Ele viu Fritz como um moleque metido a grandioso, que julgava todos e queria fazer um pacto no mundo, mas que era incapaz de enxergar as suas próprias falhas. Ele não tinha jeito porque ele não tinha noção de nada, causava estragos, usava os outros e sempre se ferrava por conta da sua própria estupidez. O filme, na sua reta final, também tira inspiração dos quadrinhos sobre aquele momento em que o Fritz se une a uma rebelião de terroristas. Só que aqui... Calma aí, deixa eu ver se eu arrumo minha webcam, mano. Apesar que aqui tá suave.
eles são um grupo abertamente nazista. A diferença é que o Fritz do filme tá Eita. totalmente desconfortável. Ele tá incomodado. Afinal, também Calma aí, os caras é nazista? Que isso? Ei, calma. tira inspiração dos quadrinhos sobre aquele momento em que o Fritz se une a uma rebelião de terroristas. Sim. Só que aqui, eles são um grupo abertamente nazista. Sim. A diferença é que o Fritz do filme tá totalmente desconfortável. Ele tá incomodado. Ele se zanga muito quando espancam a pobre mulher. Ele defende ela. Ele briga com eles. E não ocorre violência sexual alguma. Diferente dos quadrinhos, em que ele acha aquilo incrível e abusa da coitada. O Fritz ia até morrer no fim do filme, como consequência da sua própria personalidade e decisões, mas impediram que o Bakshi fizesse isso. Qual foi? E você sabe o que o Robert Crumb achou do filme? Ele Uma odiou. merda. And I have to say, I had nothing to do with the cartoon. I didn't want them to do it. I thought they were schlockmeisters, and they just rolled right over me. O Crumb disse que o Bakshi era reprimido sexualmente, que a abordagem política estava errada, que o Fritz estava fora de tom e que as questões sexuais eram muito compulsivas. Eu acho isso tudo muito hilário, porque Oxi, o cara quer falar... Mano, o cara quer falar o quê? Ele fez o personagem ver uma pessoa ser espancada e gostar disso e ainda estuprar ela. E ele quer falar que o autor que melhorou a obra dele, original, tipo, cagou com tudo. E é reprimido sexualmente, tipo, que puta hipocrisia, tá ligado? o Fritz do Crumb é um psicopata nojento, doentio, predador e sem nenhuma consistência ou profundidade. O Fritz do Bakshi é um jovem que se acha demais, quer fazer o certo, mas tropeça nos próprios pés por não saber o seu mais velho. limite. É impulsivo e isso leva a fazer idiotices no desespero. Sim. Ou seja, é por isso que existem dois Fritz, que passam por uma história muito semelhante, mas com uma visão e abordagem diferente. Isso gerou uma grande treta entre os dois, e o Crumb respondeu com um novo quadrinho, em que o Fritz era agora uma estrela de Hollywood e tinham babacas o tempo todo querendo empurrar filmes idiotas pra ele fazer. No fim dessa tirinha, o Fritz é um escroto doente uma outra vez com uma antiga ficante dele. Voltei, rapaziadinha. Minha mãe tava falando comigo ali, mas agora vamos voltar pro vídeo aqui. Trouxe até um bagulhinho pra comer. E vambora aqui ver a treta polêmica do gato vagabundo. O gato estupredador. Dele, sendo novamente misógino e psicótico e sendo morto por ela ao virar as costas. So, I had this character killed in a later story I did. I had a female ostrich stab him in the head with an ice pick. Eu vi um comentário uma vez, em um outro vídeo, que define essa situação muito bem. O Crumb escreveu uma história sobre um cara na rua. O Bakshi era o cara que tava na rua. É por isso que o Fritz do filme faz 1001 cagadas, mas você sabe que ele tem boas intenções. Enquanto o das tirinhas e quadrinhos é só ruim, ele é puramente ruim e vai piorando mais e mais conforme o tempo vai passando. O Crumb foi acusado durante anos e anos da sua vida como sendo doentio e um predador sexual. Até porque tem um quadrinho sobre sua vida em que ele deixa escapar e dava em cima de mulheres quando elas já estavam bem embriagadas. Ele negou que suas histórias do Fritz eram fantasias dele, mas tem quem discorde. Vale citar também que tem um segundo filme, mas ele não tem envolvimento nem do Bakshi e nem do Crumb. Foi algo totalmente original. O Fritz é, na minha opinião, um dos personagens mais podres já feitos. Isso porque a maldade dele é uma maldade muito realista, muito crua. Ele manipula, abusa, violenta, destrói vidas de mulheres ao seu redor e só liga pra prazer, 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 prazer. Seria esse o pior gato fictício da história? Olha, eu acho que sim. Vale lembrar que pra fazer esse vídeo eu não só assisti os filmes, como li todas as histórias do Fritz. E me desculpa se você é fã do Crumb, eu só achei tudo de bem mau gosto mesmo. Pra mim, o Bakshi fez foi melhorar e melhorar muito. Eu sou o Zut, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixa um... Agora que eu pausei, vou comentar, mano. Como é que você prefere a versão da história onde o protagonista é um estupro sexual, um predador sexual, que abusa de mulheres, manipula os outros e é um desgraçado no pior sentido, tá ligado?
É meio que até comum personagens de desenho serem meio desgraçados e zoar com a vida dos outros, mas é tipo num nível normal, né? Que é até engraçado e dá pra rir, mas pô, isso daí não tem a menor graça, tá ligado? Ha 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 ha, olha só que engraçado. O gato abusou da mulher. Mano, que bagulho doentio, tá ligado? Como é que alguém consegue rir disso, mano? Ou gostar, sei lá. Muito estranho, mano, mas sei lá, né? Tem gosto pra tudo. Mas realmente, a versão do filme é muito mais realista e muito mais da hora. Eu não sabia muito sobre essa polêmica toda entre os dois artistas, não. E essa diferença entre o filme e os quadrinhos. Mas muito da hora aí, muito bom saber. Bom, era só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. E que eu tenha conseguido agregar aí o conteúdo do canal do mano aqui, né? Do Zote. E é isso. Fui.